Aqui em Mateus capítulo 3, é onde consta a pregação de João Batista. Se eu ver aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isaías, um outro profeta, já tinha anunciado que antes que Jesus viesse, alguém iria vir primeiro para preparar o caminho. O que João Batista foi, encerrando o ministério da letra, o ministério de Moisés, para começar o ministério do Espírito, o ministério de Jesus, é a mesma coisa que as testemunhas irão fazer já nos dias que vão se anteceder à volta de Jesus. Então é o mesmo propósito, o mesmo papel. Aí continua assim: então saíram a ter com ele, no caso João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinho do Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, os que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não começais outra vez a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, até mesmo de vocês, coração endurecido. É verdade que Deus pode transformar filho de Abraão, mas não digo que vocês são, porque não são. Vocês ainda são bando de víboras. Estava falando para homens perversos, autoridades perversas, líderes do povo, líderes governantes, líderes religiosos. Era para esse povo que João Batista estava se dirigindo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja não sou digno de desatar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. Esse fogo aqui é exatamente a punição, a penalidade para os não arrependidos. Esse fogo aqui, ele é literalmente, mas também é o tormento eterno. É essa ira vindoura que João Batista está se referindo. Que em Ezequiel capítulo 9, você vê a ordem de Deus, após mandar selarem aqueles homens justos que sofriam com a injustiça dos seus contemporâneos. Deus disse: cele esses homens, cele os bons, cele os que me ouvem, e depois matai velho, mulheres, jovens, crianças, não tenha piedade de nenhum deles. Isso só foi possível após a pregação do Evangelho e o testemunhar que eles não se arrependiam, que eles desprezavam a tão grande salvação. Ele, João Batista, estava batizando apenas com água. Uma pessoa se arrependia, vinha e ele se batizava. A forma da pessoa dizer assim: ó, eu creio em Deus e reconheço meus pecados, por isso eu quero sepultar eles aqui, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero mudar de postura, eu quero mudar de identidade, eu quero pertencer ao reino dos céus. Isso seria aceito. Mas caso contrário, então João Batista estava avisando: ei, vem um aí, que o reino dele será eterno, e que será sobre toda a terra, que não tem espaço para você que continua na perversidade, que continua na mentira, que continua matando, que continua destruindo, que continua fazendo todo tipo de perversidade. Você vai encontrar muitas vezes na Bíblia que ele veio para destruir quem destruía a terra. É disso que João Batista está dizendo: arrependei-vos, porque vem um aí que eu não sou digno de desatar a sua sandália. Eu só batizo com água, mas ele vai vir e batizará com água e com fogo. Aí continua assim. Ó. E a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente as suas eiras. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará palha em fogo. Então, aqui aonde nós acabamos de ler,
mostra o que significa o ministério de uma testemunha. João Batista foi a testemunha que preparou as pessoas. Porque para que alguém alguém se arrependesse, era necessário que alguém pregasse, para que pudesse denunciar os comportamentos que o rei que estava vindo reprovaria. E ao mesmo tempo, para que se tornasse justo, puni-la. Que aqui tem a pá, está, ou machado, em algumas versões, está no tronco da árvore. Se a árvore for boa se arrepender, produz fruto digno de arrependimento. A árvore vai ser limpa. Jesus contou a parábola ali em João 15. O meu pai é o agricultor e ele espera colher bons frutos. Eu sou a árvore verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo galho que estando em mim dando fruto, seja limpo. Mesma coisa que João está falando. Agora, todo galho que não dá fruto, seja cortado e o que acontece, seja lançado no fogo. É claro que Jesus está usando a figura de uma árvore para que nós entendamos a nossa posição. Se nós não nos arrependermos, a nossa vida será destruída pelo fogo, pela severidade, as dores, vai ser excruciante. Por quê? Porque uma vez que nós rejeitamos a doutrina da justiça, a doutrina do bem, a doutrina que nos faz digno do reino de Deus, é porque nós estamos do outro lado e esse reino é do Senhor Jesus. O outro lado não vai ter direitos legais. Então, durante a nossa trajetória, nós vamos anunciando e essa limpeza irá acontecendo. Pessoas perversas que fazem o mal, que atrapalham os bons. Na medida que a testemunha vai levando o evangelho da verdade, corresponde que essa limpeza vai acontecendo. Vai acontecendo. Nós não podemos dormir, nós precisamos acordar. Lembra da parábola que Jesus contou a respeito da vinha? Ele fez uma roça, o reino de Deus é mais ou menos assim, é o que está escrito. O pai de família fez uma roça, plantou a boa semente, e quando os funcionários retornaram, estava cheio de matos, digamos assim, bravo, de espinheira, de coisas que não era eles que tinham plantado. E uma vez questionado, o que é isso? Quem plantou isso? E Jesus disse, foi o diabo que plantou. Isso foi o inimigo que plantou, o diabo. E isso aconteceu porque os homens dormiram. O ministério testemunhal é para exatamente os maus não sufocar os bons. Isso dentro de nós. Se nós brincarmos com o que é errado, aceitarmos como normal o que é errado, o engano, as mentiras, a justiça, o nosso interior vai ser tomado pelo espírito da dor, do sofrimento. Existem pessoas que nunca souberam o que é viver. Vive atormentada 24 horas, cheia de dores 24 horas, cheio de angústia, de solidão, vive mal e vive pouco. E quando elas saírem dessa para outra, elas perderão para sempre a oportunidade. Enquanto que os que estão em Cristo têm autoridade para limpar, e quando eles passarem para o Senhor, vai estar no mesmo lugar que Abraão esteve, e os outros vão estar no mesmo lugar que o Lázaro esteve. E quando Jesus vier aqui, os santos justos irão ressurgir com seus corpos sem fraqueza para viver aqui neste mundo, para se dar o início, a consumação da limpeza literária de todos os homens maus, de toda a perversidade, para que essa terra, esse mundo experimente de justiça como nunca se viu antes, de paz como nunca se viu antes. Você não vai sentir essa sensação de medo, medo de um homem violento, medo de uma enfermidade, medo de uma cobra lhe picar, medo de um animal feroz, medo. Você não vai ter isso no reino de Deus. Então olha a quantidade dos benefícios. Agora, veja só. João Batista foi aquele que concluiu esse ministério. Diz a Bíblia, o próprio Jesus disse, que dos nascidos de mulher, ele é o maior. Isso significa que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que Elias, porque do nascido de mulher, ele é o maior. Mas Jesus disse, porém,
o menor no reino de Deus é maior do que o último maior, João Batista. Dá para você entender, ter dimensão? Então, se fosse para ressuscitar, obviamente seria João Batista, não seria Moisés e Elias, para você ver que não tem sentido. Agora, muito bem. Quando Jesus ressuscitou, que venceu a morte, com seu corpo glorificado, sem fraqueza nenhuma, corpo que um dia todos os que estão nele irão ter, na mesma proporção, como ele é, não só veremos como ele é, como seremos como ele é, na nossa literalidade. Quando ele esteve com o discípulo em Ato primeiro, olha aqui, ó. Olha o que está escrito. O escritor de Atos disse assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Verso 4. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse que de mim ouviste. Porque, na verdade, preste atenção nisso aqui, na verdade, João batizou com água, mas vos serei batizado com o Espírito Santo. Tá muito bem. Que promessa é essa? A promessa que os profetas tinham feito a respeito do reino vindouro. Daniel tinha falado que o reino iria surgir um rei forte, que iria tomar o rei para sempre, e ele iria governar com mão de ferro, ele e o seu povo, o povo do reino. Mas esse ponto aqui, Jesus estava se referindo à promessa feita por Joel, porque foi Joel que disse que nos últimos dias Deus iria derramar do seu poder. Os velhos sonhariam. Deixa eu ver aqui Joel. Joel 2. Tocai as trombetas em Sião, clamai em alta voz no seu santo monte, temam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de treva, dia de escuridão, o povo vão estar afastado de Deus, perverso está, tudo cabe disso aqui. Dia de nuvens tensas. E aqui Joel diz assim, ó: pois que surge um povo grande e poderoso, o qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos diante de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa a terra, diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele desolação e deserto, sim, nada lhe escapará. Está falando do exercício prático dessa limpeza. Lá vem aquele povo desconstruindo o iníquo, desconstruindo a perversidade. Diante dele se vê como um jardim, mas atrás dele, após ele passar, como um deserto, como um fogo abrasador, como algo que foi totalmente queimado. Está falando exatamente da vida de Jesus, da justiça de Jesus, da limpeza que irá acontecer, e essa limpeza irá se dar através das testemunhas. Verso 5 diz assim: com o estrondo de carros irão saltando sobre os montes, dos montes, como ruído de chama de fogo, que consome a pragana. Está falando do exercício das testemunhas, os que antecedem o reino, que quando Jesus vier, só irá para um nível grandioso demais, porque agora o próprio Filho de Deus está na guerra, como um povo poderoso posto em ordem para combate. Diante dele temerão os povos, e todos os rostos se tornarão enegrecidos, empalidecidos, como valente correrão, como homem de guerra, subirão aos muros, marchará cada um no seu caminho, e não se desviará das suas fileiras. Preste atenção, cada um vai
está tomando de responsabilidade uma certa direção, em um certo caminho, uma certa colocação. Então um povo forte não pode ser dois homens, porque está falando exatamente das testemunhas. Olha o verso 9. Irão pelas cidades, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pela janela como ladrões, como ladrão. Diante deles tremerão a terra, abalar-se-ão os céus e o sol e a lua. Aqui está falando mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus 24 e outros profetas falaram, que as potências do céu serão abaladas. Aqui está falando das testemunhas no seu exercício prático, isso no final de todos os dias. Mas hoje, nós ao pregar o Evangelho, nós estamos também fazendo essa limpeza, essa filtragem, esse separar do joio do trigo. Aí continua assim: enegrecerão as estrelas, retirarão o seu resplendor, o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Não é um único dia. Quando Jesus disse para o discípulo: vão para Jerusalém, fique lá, até que do alto seja revestido do poder. E uma vez que você está revestido do poder, torna-se a minha testemunha. Ali começou o reinado de Jesus por direito. Porque assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com pranto, rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então é a mesma coisa que João Batista pregou: arrependei-vos. Se a pessoa se arrepender, é perdoado, grande em misericórdia é o Senhor. Mas se não acontecer, é isso que vai acontecer. Antes que Jesus venha, está acontecendo isso no ministério das testemunhas. Mas quando ele vir, o ponto final, ao nível da destruição da dor, é maior. Jesus diz: nunca se houve tanta dor e nunca vai haver depois. Por isso, grande e terrível é o dia do Senhor. Então, quando você viu aqui Joel falando que aquele dia acontecerá sangue, fogo e glória, está falando exatamente, apontando para o exercício prático das testemunhas de todas. Mas lá nas testemunhas de Apocalipse 11, eles transformar-se-ão os rios em sangue. Então Elias já está falando que isso iria acontecer, ou seja, Joel está falando que isso ia acontecer. Esse fogo consumirá, fogo está falando, sairá fogo da sua boca. Eu acredito que literalmente não será fogo literário, porque aí é contra, né, a ótica humana. Eu não acredito que seja fogo literário, mas através da sua palavra, aqueles que rejeitarem, o Senhor irá vingar. É a parábola da figueira. Os galhos que não aceitarem, que não se submeter, que não se converter ao Senhor, será queimado. Porque se eles ficassem, eles seriam como aquela vinha que Jesus contou a parábola, irá sufocar. Então, o Senhor, é através dos nossos ministérios que o Senhor fará essa separação do joio do trigo, das ovelhas dos bodes. Mas sem o ministério das testemunhas, isso não se tornará possível. Aí voltando aqui para Atos, olha o que Jesus disse: João batizou com água, eu vos batizo com o Espírito Santo. Aqui nós vamos entrar agora na profundidade. O batismo de João era o das águas, aquele que a pessoa emergia nas águas. O batismo do Espírito Santo é aquele que a água surge de dentro para fora. Do vosso ventre fluirão fontes de águas vivas. O batismo de João, o emergir-se nas águas, agora é nós mergulhando na vida. A água, se você for ver em Isaías 35, nós já lemos várias e várias vezes, mas vê lá, o que acontece quando
Espírito entra ali naquele deserto, assim como a água entra no deserto, o deserto se transforma em manancial, o surdo ouve, o cego vê. Então assim acontece quando o batismo entra dentro de nós, desabrochando nossas habilidades, desabrochando nossa autoridade, desabrochando, nos tornando capazes de ser o quê? De ser igual a Jesus. Aí sobre isso, 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do 4, o verso 5, olha o que está escrito lá. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que nos foi dada em Cristo. Capítulo 1, verso 4. Verso 5. Porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra, em todo o conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado dentre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação ou a revelação do Filho de Deus, até aquele grande dia que Jesus virá, com grande poder e grande glória. Até aquele dia, nós, mergulhados no Espírito, o Espírito em nós, a nós é dado as mesmas habilidades que esteve em Jesus, a ponto de nós se assemelhar a Ele em tudo. Isso é grandioso demais. Esse é o papel das testemunhas. Jesus disse, vão para Jerusalém, fique lá, seja batizado, revestido, apontando para o que Joel tinha falado, que nos últimos dias Deus daria o seu Espírito sobre toda a carne, e os velhos sonharia, os jovens teria visão. Então haveria sinais e prodígios, fogo, sangue e glória. Então apontando para as testemunhas, em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção, e como filho de Deus eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de